Salve, salve então, rapaziada. A fita é o seguinte, foram aí a minha primeira refeição, tá ligado? Que eu comi 80 gramas de fruta, que hoje no caso foi mamão, mais 10 gramas de chia ou linhaça. Aí nesse caso eu prefiro juntar os dois juntos e já consumir, tá ligado? Que aí eu não tiro um dia pra um dia pra outro, eu já prefiro fazer uma refeição toda unida, digamos assim. Eu pretendo aí fazer um cardio, rapaziada. Porque como a academia tá fechada, mano, eu não gosto de ficar parado, tá ligado? Então é isso, mano. Depois eu volto aí, bora. Rapaziada, essa cara de cansado aqui, mano, é isso mesmo, tá ligado? Tava pulando uma review muito louca, muito louca, tá ligado, rapaziada? E a fita é o seguinte, mano, metade do card aí já foi, pode pá. Mas mesmo assim, daqui a pouco eu ainda vou estar almoçando e indo pra rua mandar um card, demorou? Então acompanha aí, é nóis. Então salve, salve, rapaziada. Primeiro eu já vou falando, se vocês estiverem ouvindo um barulho meio esquisito, é um micro-ondas, tá ligado? Tô descongelando a carne ali pra me fazer. E é o seguinte, vou começar a fazer meu randeco agora, mano, meu almoço. Que é o seguinte, são 150 gramas de proteína, 80 gramas de carboidrato, 40 gramas de feijão, ó, bagulho tudo decorado, mano. 100 gramas de salada com legumes e 80 gramas de uma frutinha de leve, tá ligado? Tipo maçã, uma laranja. E 80 gramas de fruta dá mais ou menos metade da fruta, entendeu? E é isso, rapaziada. Eu vou agora começar a preparar, tá ligado? E o esquema é o seguinte, rapaziada. Como vocês viram aí, mano, não tem segredo, velho. Não tem segredo. Eu vejo o nego falando aí que não consegue fazer dieta, que é difícil fazer dieta. Vejo o nego falando aí, reclamando disso, reclamando que não tem isso, reclamando... Pô, rapaz, o bagulho assim não vai, mano, tá ligado? Eu também não tenho a melhor carne, tio. Eu também não tenho... Entendeu? Filé mignon todo dia, tilápia todo dia. Aí nós se vira, mano. Quando não tem frango, nós faz ovo, tio. Quando não tem ovo, nós faz frango. Entendeu? Graças a Deus nunca faltou nada aqui em casa, rapaziada. Graças a Deus aí nunca faltou, tá ligado? E essas porra aí, mano, que eu falo, tio. Tá ligado? O pessoal reclama muito, mano. Tem nego, tio, eu não sou assim, entendeu? A minha vida é mais calma. Graças a Deus. Mas a fita é que é o seguinte, mano. Tem nego que acorda cedo, tem que trabalhar, tá ligado? Depois vai pra academia, faz alguma parada lá, de noite já tem faculdade e acorda cedo de novo no dia seguinte. A vida dos caras é uma corrida, mano. Entendeu? E você aí, ó, barrigudo, deitado na cama, só reclamando da vida, reclamando do shape, reclamando que não cata mulher, reclamando das porra toda, pai. Ó, tá com a marcha nessa vida aí, fei. Senão tu não anda pra frente, não. Demorou? Bravo! What? Então, rapaziada, a comida ficou isso aí, mano, tá ligado? Eu fiz aqui a carne moída, mano, e o resto do bagulho já tava tudo pronto, tá ligado? E eu ia filmar fazendo, só que aí o vídeo ia ficar muito longo, mano, então preferi só fazer isso aí mesmo, e é isso, mano. Então aqui, ó, tem 40 gramas de feijão, 80 gramas de arroz, 150 de proteína, 100 de salada com legume, entendeu? Aqui 50 de legumes, 50 de alface, e é isso, rapaziada, marcha. Então, seus frangos, fita é o seguinte, mano, começando o cardio agora, tá ligado? Acho que eu vou até um lago lá e vou dar umas voltas, fazer uns exercícios. Depois eu vou estar voltando e é isso, mano. Demorou? Bora. Aí, família, fudeu tudo, mano. Fudeu tudo em geral, tio. O bagulho é o seguinte, mano. Tá começando a chover, a garoar, tá ligado? Não sei se essa porra vai chover mesmo. O céu, ó, tá pancada, cara. E o céu tá pancada, tá ligado? Já avisei que vai dar merda isso. E pior de tudo, tio, eu esqueci a máscara ainda, família. Eu esqueci a máscara, tio. Porra, pelo amor de... Ou seja, já era, pai. Não dá pra mim entrar em algum canto, mano. Se começar a chover, onde eu vou me abrigar, ó, pai? Onde eu vou me abrigar? Nossa, tem uns pipa no alto ainda, mano. Nossa, pensei que essa época aí já tinha passado. Tá ligado? Mas é isso então, rapaziada. Eu ainda vou continuar na missão, mano. Eu vou chegar lá no lago lá, mandar umas corridas mostra, tá ligado? Fazer uns exercícios e nada mais, nada menos do que queimar umas calorias.
E aí, galerinha, card finalizado, mano. O exercício aqui, finalizei tudo, demorou, vou voltar embora agora. Já vou deixando esse vídeo por aqui mesmo, mano. Então, é isso, mano, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo aí, dá aquele like, se inscreve no canal. Tamo junto, um forte e lindo abraço, beijinho na nuca pra vocês. É nóis, até a próxima.